Olá, queridos. A nossa quarta aula, agora a gente vai falar sobre como a diferença entre os profetas do passado e os profetas de hoje. Lembrando que pregar a palavra de Deus pressupõe um ministério profético. Haja vista que você está sendo, a sua boca está sendo um instrumento das verdades de Deus para as pessoas. Então, a palavra pregador e profeta, elas se confundem, porque se somos pregadores da palavra de Deus, logo estamos sendo boca de Deus para abençoar as pessoas, ok? Mas há uma diferença muito grande entre os pregadores de hoje e os pregadores do passado, porque profetas usados por Deus no passado não era alguém que Deus precisasse apenas e tão somente da boca desse homem para fazer uso dela. Muito pelo contrário. Esses profetas, quando eram chamados por Deus para o santo ministério da palavra profética, eles tinham que entregar-se inteiramente, corpo, alma, espírito e coração, ao ministério que Deus estava chamando. Ok? Por exemplo, quando Deus chama o profeta Jeremias, por exemplo, no capítulo, Jeremias ele é de uma família sacerdotal, está sendo criado para ser sacerdote, mas não obstante a isso, o Senhor chama o Jeremias e diz para ele: olha, antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. O Jeremias reclama com Deus, dizendo, ou tenta se desvencilhar de Deus, dizendo: Senhor, eis que eu não sei falar porque eu sou uma criança. Mas Deus o repreende dizendo: não digas eu sou uma criança. Deus jamais usaria uma criança nesse sentido do ministério profético de Jeremias, para quem conhece a história. Ele disse: não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo aquilo que eu te mandar, dirás. Pronto, ele está comissionado por Deus para ser profeta. Deus faz um pequeno teste de compreensão das coisas espirituais. Deus disse para Jeremias: o que vês no mundo espiritual? O que vês? E mostra para ele no mundo espiritual algo para que Deus possa atestar qual é o nível de sensibilidade que aquele homem tem pelo mundo espiritual. Aí Jeremias fecha os olhos da carne, abre os olhos do espírito e diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus atesta que Jeremias está conectado com o que Deus está querendo, com o que Deus está fazendo. Ele está entendendo quais são os propósitos de Deus. Deus disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Jeremias, então, ele passa a ser profeta do Senhor. Se você vê na história de Jeremias, você vai ver que Deus o impede de casar e de construir uma família. Ora, ele era um jovem, ele precisava construir uma família, ter uma posteridade, mas Deus o impede. Deus disse: não, você nem vai casar e nem vai ter filho. Mas como assim, Senhor? Todos têm direito a casar e ter filhos, eu como profeta não terei esse direito? E Deus deixa claro, a mensagem que você, Jeremias, vai entregar é uma mensagem absolutamente urgente. E você conhece a história bíblica, você sabe que Jeremias, ele profetizou ali nos estertores da liberdade de Israel. Depois das profecias de Jeremias, começa-se o grande cativeiro da Babilônia, o cativeiro de 70 anos, que foi absolutamente devastador para a nação de Israel. Deus está usando Jeremias como o último profeta, a fim de que ele possa, numa tentativa desesperada de mudar a mente das pessoas ali em Israel, Jeremias está sendo usado ali com uma mensagem urgente para um perigo iminente que está chegando, que está acontecendo. Então Deus disse: não basta você abrir a sua boca e ministrar uma palavra de Deus urgente, quando você vai casar e ter filhos. Casar significa saber que as coisas vão continuar a ser sempre como sempre foram. Então, quando Jeremias se casa e opta por construir uma família, ele estaria dizendo: o que vai acontecer não é tão urgente assim, né? Quando a Bíblia fala sobre uma comunidade que vai continuar, vive como se o tempo não fosse acabar, ele sempre usa a expressão que eles casavam e davam-se em casamento, ou seja, eles achavam que a vida ia continuar normalmente. Não era isso que continha a mensagem profética do Jeremias. A mensagem profética do Jeremias continha um perigo eminente que estava próximo de acontecer. E não bastava ele emprestar a boca
para falar de um perigo eminente, se ele, na sua própria vida, pudesse viver uma vida como se o amanhã ou a destruição fosse algo muito longe de chegar. Se ele, Jeremias, quisesse mostrar para Israel que a mensagem de Deus era de fato urgente, ele não poderia emprestar para Deus apenas a sua boca, mas ele tinha que emprestar para Deus também a sua vida. Hoje em dia, as pessoas profetizam, ou supostamente profetizam, sobre coisas difíceis e terríveis de Deus, mas eles não mostram com a sua própria vida o compromisso que eles têm com aquela palavra que ele está ministrando. Será que o que eles estão ministrando é a mensagem de Deus? Ou eles apenas e tão somente estão como papagaios, falaremos isso em uma aula posterior, são apenas como papagaios que ouviram dizer, ou ouviram alguém dizendo, e estão repetindo aquela fala? Aonde está a gravidade daquela palavra que ministramos em nós, na nossa vida, na nossa maneira de viver? Deus não precisa, portanto, de profetas que lhe empreste a boca. Deus precisa de profetas que lhe empreste a vida. O segundo exemplo, e esse é o último, o profeta Oséias, profeta homônimo. Deus chama o profeta e diz: vai na casa de prostituição, casa-se com uma das filhas de prostituição. Isso não é simbólico, isso é real. Ame essa mulher, dê a ela um nome que ela não tem, dê a ela uma dignidade que ela não tem. Casa-se com ela, ame essa mulher. O profeta, fico imaginando se fosse os dias de hoje, ama essa mulher, vai nessa casa de prostituição, tira essa mulher de lá, dá a ela um nome que ela não tinha, dá a ela uma dignidade que ela não possuía até então, e depois essa mulher engravida, e o profeta vai escolher o nome, Deus não permite, Deus disse: eu escolho, esse será chamado Lo-Ami, não é o meu povo. Mais na frente outro filho, Lo-Ruama, desse teu filho eu não terei dó, e as pessoas conheciam naquela época o nome pelo significado do nome. Imagine o profeta de Deus andando com uma mulher que foi tirada de uma casa de prostituição, com 2 filhos, pela feira, e alguém lhe pergunta: como é o nome dos seus filhos? Este não é povo de Deus, este Deus não vai ter dó. Sem compreensão daquilo que Deus vai fazer ainda na vida dele. Deus está usando a vida do profeta Oséias, porque Deus tem algo tremendo para revelar a Israel. Depois lá na frente, essa mulher começa a voltar para a casa da mãe, e começa a se prostituir, e não volta mais para casa, e lá está o profeta nas montanhas de Samaria, cuidando de um filho que não é povo de Deus, e do outro filho que Deus não terá dó, e a mulher voltou à prostituição, voltou a uma vida terrível, escrava. Oséias ouve notícias de que essa mulher está humilhada, tornou-se escrava, está violentada, estuprada, arrebentada. E depois o Senhor fala para Oséias: pega o dinheiro que você tem guardado aí. Era um dinheiro considerável. Pois não, Senhor, o que faço com essa considerável soma de dinheiro? Ele disse: vai lá onde está a Gomer, a sua mulher. Sim, Senhor, e o que faço? Vai lá e compre essa mulher, porque agora ela é escrava. Imagine a cabeça daquele profeta. Como assim? Quem faria isso? Vai lá e pague por ela. Senhor, mas ela não vale esse preço, ela está violentada, destruída, acabada. Deus disse: mas vai lá e pague por ela um preço que ela não vale. E o que mais, Senhor? Ame essa mulher de novo. Qual de nós teríamos a capacidade de fazer isso? Como ter compromisso com uma vida desse jeito? Por conta de uma mensagem de Deus? Oséias faz o que Deus manda, volta de mãos dadas com aquela mulher pelas ruas de Samaria, sendo alvo das críticas das piores da comunidade daquela época. Mas depois Deus faz Oséias entender: vai lá agora e diga para Israel: Israel é Gomer, Israel é semelhante a essa tua mulher, e você me representa, Oséias. Você é o Senhor. Você foi lá e deu a Israel, eu dei a Israel um nome que Israel não tinha. Eu casei-me com Israel, dei a ele um nome que ele não tinha, dei a ele uma dignidade que ele não possuía. Arranquei ele lá do Egito, dei dignidade, dei nome, dei honra. Só que Israel casou-se comigo, mas produziram filhos que não eram meus. E depois continuaram a produzir filhos
que eu, o Senhor, determinei que deles eu não teria dó. Vai lá e diga para Israel que Israel se prostituiu, foi amarrado pelos grilhões da Assíria, foram amarrados pelos grilhões dos seus adversários, mas eu, o Senhor, como marido que ama, fui lá de novo, paguei por Israel um preço que ele já não valia mais, tirei os grilhões de Israel, dei as mãos para Israel, fiz de Israel de novo a minha esposa e o amei. Imagine, irmãos. Então Oséias vai lá e conta essa história de vida e de como Deus usou a vida dele para ilustrar a relação de Israel para com o Senhor. E Israel se converte, Israel aceita o Senhor de novo. Será que algum de nós teríamos condições de emprestar a nossa vida para o serviço da nossa pregação? Ou nós somos apenas aquele profeta que Deus instrumentaliza a nossa boca e não mais a nossa vida? Deus não precisa de profetas que lhe empreste a boca. Deus precisa de profetas que lhe empreste a vida. Então é sobre isso que eu gostaria de tratar com vocês nessa aula. E prometo que na próxima aula nós falaremos um pouco sobre a autoridade da pregação. Amém? Tremendo essa aula, você não pode perder. Eu te espero logo ali. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.